Saudações a todas as criaturas que continuam buscando códigos do despertar, e estamos aqui ainda falando sobre o Livro dos Espíritos na edição bilíngue, aquela edição que traz os escritos originais na língua francófona e também a edição no português. E aí, uma determinada página ainda falando sobre a Revista Espírita, lá de 1859, uma frase, um, um compêndio de energias que se materializaram em palavras que aqui vão dizer: nossa vida é toda de labor e estudo, e até os momentos de repouso nós os consagramos ao trabalho, certamente, porque espíritos que se manifestam em despertar, que se manifestam, sejam aqueles que estão trabalhando como catalisadores para outras almas irem despertando, ou aquele que desperta por si mesmo e vai, ao despertar, vai conseguindo criar uma certa egrégora de despertar nos seus convivas, vamos dizer assim, mesmo ainda com muitas dificuldades, muitos atributos, vamos dizer assim, não positivados ainda, não positivos, não desenvolvidos ainda, muitas dificuldades no caminho, as famosas pedras, etc, etc. Mas dizia assim: como tantos outros, trazemos nossa pedra ao edifício que se levanta. Olha a pedra aí, mas a pedra agora com um propósito, ou seja, tudo aquilo que eu aprendo na lição, daquilo que é no meu caminho, uma dificuldade, eu consigo construir como um arquétipo, como algo que é vencido para que sirva de lição para outros que vão trilhar caminhos semelhantes assim. Então ele diz que outros tragam mais pedras que nós, que outros trabalhem tanto e melhor que nós, e os veremos com sincera alegria. Antes de tudo, o que queremos é o triunfo da verdade. Venha de onde vier. O triunfo da verdade venha de onde vier. Venha de onde vier. Pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Não é apenas no Livro dos Espíritos que a luz se encontra. Não é apenas no Espiritismo como uma filosofia, como vida. E aí encontramos também agora nos Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, dizendo: este livro é o repositório dos ensinos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos, repetimos, fundamentos, as bases, os fundamentos de uma filosofia racional. Filosofia racional, isso o Espiritismo. Filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Isenta dos preconceitos do espírito de sistema. E agora sim, com esse pensamento, com essa introdução ao nosso estudo aqui, vamos falar agora sobre o processo de criação que nos traz o Livro dos Espíritos, ainda lá na pergunta número 11, aí correspondente à pergunta 37 da edição posterior, dizendo: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a resposta é: sem dúvida, não pode fazer-se a si mesmo o universo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. E aí sim, não teríamos a ideia da criação, e sim algo que teria sido cocriado concomitantemente com Deus. Mas como Deus criou o universo, logicamente é a pergunta, para que servir de uma expressão comum por sua vontade? E há quem pense, por exemplo, que toda a simbologia da vinha chamada, que alguns vão mais pelo cunho religioso, mas podemos pensar então no cunho filosófico, no cunho filosofia, não uma filosofia vã, mas uma filosofia que chega às realidades de cada criatura, porque não estamos aqui pretendendo ver a luz sozinho, como disse a afirmação em Prolegômenos do próprio Kardec, intuído certamente com o espírito, na verdade com a grande pleiade que o acompanhava para essa missão neste planeta. Aqueles que dizem, por exemplo, que pode ser um planeta de aprisionamento, sim, certamente vibracional, mas agora estamos em transição para esse processo vibracional. Não é apenas de elevar a barra de energia possível para que possamos habitar ou não, mas é muito mais do que isso. É um processo natural de
transmutação dessa energia e deste planeta. Então, como Deus criou o universo, e aqui dizemos o universo, por sua vontade, isso quer dizer que pelo pensamento, vivemos aqui, vibramos no hausto do Criador, vivemos no pensamento do Criador, de Deus, né? do Criador eterno. E a pergunta seguinte é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus o proíbe. Calma. Deus o proíbe. Não é uma proibição que diz Deus antropomórfico que vai descer das nuvens no planetinha Terra e dizer eu os proíbo. Não, certamente estamos falando da regra máxima energética de que pode se alcançar com compreensão, com desenvolvimento energético, com leituras energéticas até certo ponto. Isso é o Deus proíbe, ou seja, coisas que não são compreensíveis para esse quantum energético que conseguimos captar ou conseguimos apreciar. Isso quer dizer, inclusive, que nas saídas naturais, seja ela em perispírito, seja ela em corpo mental, ao retornarmos a este corpo mais denso, a conexão energética, vamos colocar dessa maneira didaticamente, ela se transmuta. Isso quer dizer que muita coisa não é acessível neste maquinário denso, neste corpo denso. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, e aí a resposta é: nada te posso dizer a respeito, ou seja, calma, é cedo para tratarmos desse assunto ainda, porque só o Criador o sabe, e bem louco quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então todas as questões que vamos dizer dentro da geologia, dentro daqueles estudos de dizer, olha, após o Big Bang, após este conhecimento, mas é apenas um impulso elétrico do pensamento do Criador. Vamos pensar nesse processo eletromagnético da criação, dos axônios, vamos chamar assim, desse formato universal e cósmico de vários universos. Aí diz: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas nesse mundo, sim, quando o véu estiver levantado para ele. O véu levantado para ele não quer dizer que ele simplesmente vai começar a enxergar, quer dizer que as vibrações, que a energia, aquilo que se vibra, aquela leitura energética, aquela assinatura energética de cada criatura, como um coletivo formando uma egrégora, formando uma pleiade, vamos dizer assim, que habita o mesmo orbe, e pequenino orbe, por assim dizer, vai vibrar de certa maneira junto ao espírito do planeta, junto ao espírito do sistema solar e o espírito da galáxia, o espírito do universo, e então essas transmutações, essas comunicações energéticas entre mundos vai ser cada vez mais natural. Então não se trata de sabermos se a criatura traz de si mesmo, conversa com seus fractais, conversa com espíritos semelhantes ou similares, vamos dizer assim, em nível energético, ou podemos dizer, em assinaturas energéticas semelhantes de vibração. Mas a pergunta seguinte diz: os espíritos conhecem o princípio das coisas. O princípio das coisas. Mas que coisas? De que coisas estamos falando? Estamos falando das coisas da vida, do espírito, de toda a matéria e tudo aquilo que se segue nas perguntas. Mas vai dizer mais ou menos. E os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Isso quer dizer o quê? Que as mesmas vibrações energéticas, não importa aqueles que são chamados de médiuns, mas todos o são, porque é um atributo, sim, um atributo da fisiologia, vamos dizer assim, tanto do perispírito quanto, enfim, mas é o espírito que se comunica livremente com aquela, vamos dizer assim, aquele alcance energético que ele já consegue no seu raio de desenvolvimento espiritual, termo que estamos utilizando já há algum tempo aqui, lembrando um pouco das teorias, né, dos anos 60, 70, enfim, da pedagogia terrena, Vygotsky e outras tantas criaturas que aqui se assemelhavam, que vieram com essa ideia de zona de desenvolvimento proximal, e sim, zona de desenvolvimento proximal espiritual. Assim, não pode o homem, pelas investigações científicas? Sim, pode ultrapassar, mas não pode ultrapassar, melhor dizendo, não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Nossa, mais uma vez, não desceu das nuvens e disse: eu limito aqui e a partir daqui não se pode mais seguir com investigações científicas. Não, não se trata disso, se trata de o quanto deste
com perdão do trocadilho, o quanto deste quantum energético eu consigo assimilar, eu consigo lidar neste momento, neste quadro, vamos chamar ainda do espaço-tempo, que eu me encontro, o quanto eu consigo lidar com essas chamadas verdades, ou seja, com essas vibrações que vão se assimilando pelas vivências e pela experiência, fractais da fonte maior, fractais de Deus, todos nós, alguns permeando, sendo fractais de espíritos mais evoluídos, já mais antigos, enfim, e aí seguindo esse caminho até o retorno à mônada, o retorno, enfim, todos aqueles processos que já se abrem diante dos nossos olhos, os véus que já levantam e já conseguimos pelo menos cogitar com essa filosofia, deixando de lado um pouco a apreciação religiosa que foi formada, que encheu de dogma o espiritismo, mas sim como uma doutrina, sim, mas não aquela doutrina no cunho negativo, no sentido negativo, mas uma doutrina no sentido de filosofia, aquela filosofia que busca as respostas, assim como fazia Sócrates, como faziam os anteriores na Grécia Antiga, alguns sofistas, podemos dizer assim, que traziam esse elemento de investigação, mas investigação dentro da própria alma, por si, e assim envolvendo outras criaturas para que elas também façam seus movimentos, e este é o nosso objetivo aqui, fazer movimentos e nunca ter a luz sozinho. Não importa de onde venha, diz ali. Isso não quer dizer que não importa, que não vamos ter critério de seleção para escolhermos aquilo que lemos, aquilo que buscamos, aquilo que ouvimos, mas sim que teremos como o bom senso que encarnou, enfim, o bom senso que desceu, né, a matéria densa, para trabalhar essa questão, inclusive a experiência de todos. Não há missionário ou não missionário, todos estão em experiências e vão cogitando, vão colocando essas experiências em estímulos, em movimentos, para que outras criaturas se movimentem também, e assim tudo está em tudo. Porque os homens... Porque os homens que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao ceticismo? E aí? Ceticismo. Orgulho, sempre o orgulho. O filho que julga saber mais que o pai o despreza e renega, mas o orgulho será confundido. Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. Os orgulhosos quer dizer que chegamos aqui, então, na definição do ponto A, B e C que está no livro dos Espíritos, então não pode passar dali. Como, por exemplo, o Espírito não se subdivide, mas se somos todos fractais de Deus, é porque há uma explicação posterior que vai aprofundar aquele primeiro ensinamento, não subdivide, porque daí deixa de ser a característica daquele próprio espírito, ou seja, não é que aquele espírito está se manifestando em diversas vivências e experiências como unidade fractal, mas sim que cada unidade fractal tem a sua própria individualidade. Isso quer dizer, então, essa profundidade, essa continuidade de busca deve seguir. E aí o orgulho será confundido neste mundo ou no outro? Essa é a pergunta. Se vai ser na encarnação ou se vai ser na erraticidade, que estão caminhando, andando, flutuando, seja como for, mas neste mundo e no outro. Nossa, como se tivéssemos dois mundos, como a própria obra de André Luiz, num outro estudo que falamos, evolução em dois mundos. Mas são realmente dois mundos? Ou são três? Ou são quatro? Ou o próprio espírito que habita o planeta tem também a sua referência em outros corpos? E aí vamos investigando e entendendo. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada? Certamente. Se o julgar útil, Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue explicar. Percebamos aqui que o Espírito Verdade, ou a Pleiade Espírito Verdade, sempre coloca as coisas a respeito do Criador. Sendo o Criador ou Criador, quando vamos lembrar de Humberto Roden também, que trata muito bem esse assunto a respeito de Criador ou Criador, de criar, mas a ideia de, se o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue explicar, ou seja, no momento certo a ideia vem. E nada pode parar essa ideia. Ela vai se manifestando em todos os pontos do globo, em todos os pontos do sistema solar, em todos os pontos do universo, deste universo local com o superuniverso, com os universos que se entrelaçam. E assim, o espaço universal, não o universo, o espaço universal é infinito ou limitado? Seria a pergunta correspondente a 35, neste caso a 16. Infinito supõe limites para ele, que haveria além.
Isso te confunde a razão, bem eu sei, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito de todas as coisas. Não é da vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Não é da nossa pequena esfera que nós vamos compreender que o sistema solar envolve com as galáxias, mesmo com James Webb, mesmo com projeções astrais, vamos dizer, ou projeções mentais, com saltos 1, 2, enfim, com fio de prata, fio de ouro, enfim, ou até desconsiderando esses detalhes, mas não é desta pequena esfera, ou seja, neste quantum vibracional que nós vamos perceber as questões dos universos que se entrelaçam, das matérias que são imperceptíveis a certos sentidos, mesmo no perispírito ou mesmo no corpo mental, chamado corpo mental inferior, apenas didaticamente para distinguirmos essas questões. Então, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, certamente. Todos são habitados. Os outros mundos são habitados por seres inteligentes como o homem? Olhem a pergunta. Inteligentes como o homem, ou seja, trazia Kardec já aquela ideia de que toda a humanidade ali presente proliferava essa ideia de que os homens eram realmente as criaturas mais inteligentes. Lembramos Emmanuel dizendo que inicia-se o processo de civilização à humanidade. E aí, sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho, vaidade, 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 tudo é vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Somos especiais, criaturas especiais. Então, quando Jesus diz meu Pai, é certamente porque Jesus é especial e todos os outros não são especiais. Não, certamente que não é a conclusão que devemos chegar. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Não é possível. Júpiter, qual é a configuração? Muito mais gasoso do que propriamente a Terra. Qual é a configuração de Marte? Qual é a configuração de outro orbe? Será que os elementos são exatamente com a mesma composição? Será que é sempre oxigênio? Será que é sempre carbono? Será que todos os corpos são baseados em carbono? Não é possível que nós tenhamos, por exemplo, planetas praticamente líquido, onde a vida se manifesta no espaço líquido somente, ou seja, os seres, vamos dizer, as humanidades representadas, humanoides, que acaba também toda essa confusão a respeito de ser ou não ser terrestre ou extraterrestre, ou ter vindo ou linhagem cósmica ou semente estelar. E que diferença faz que estamos aqui passando de planeta em planeta e quando estivermos, por exemplo, se estivéssemos em Marte, vivendo nossa vida em Marte, diríamos nós somos marcianos ou somos extramarcianos? Não, nós somos extramarcianos. Para os habitantes de Marte, somos extramarcianos. E não estamos aqui falando apenas de Área 51, de missões secretas da NASA, ou informações da CIA, do Vaticano. Isso tudo é uma realidade a ser investigada, a ser colocada como prova máxima, mas Espírito da Verdade, trazendo aquilo que vem de Deus, aquilo que vem da fonte universal, cósmica e muito mais do que universal, cósmica. Porque temos o universo local, mas o universo local temos o superuniverso. E aí temos consciências muito mais amplas que vão sim se fractalizando nessas experiências e vão, de alguma forma, assimilando essas experiências como um grande conhecimento que vai se expandindo. Por isso a infinidade, por isso o infinito permanece como algo constante em nossas existências. E não importa se estamos lá no processo magnético mineral, no vegetal, buscando luz, buscando transmutar as energias, as moléculas, enfim, do oxigênio, seja dos plânctons, enfim. Mas importa é que essa questão toda de nomenclatura, didática, não importa se é no espiritismo, se são em outros segmentos, mas espiritismo como essa filosofia científica e o ponto religioso, vamos dizer assim, o religar à fonte, essa união à fonte, e não necessariamente porque Hippolyte Leon Denis Rivaio não trazia o dogma religioso no sentido de prender-se a limites daquilo que ele poderia produzir em uma encarnação, se justamente a filosofia que mais se abrange, que mais se alerta dentro do Espiritismo é justamente a reencarnação, como poderia propor, ou como podem alguns proporem, que
se encerra naquilo que foi produzido em uma encarnação, como Hippolyte Léon Denis Rivaio, lembrando inclusive as ideias de Ian Rus, aquele que o fogo pegou, mas não pegou as ideias e não pegou o espírito, que continua e prossegue, e todo o trabalho que se segue na sequência de tudo aquilo que foi manifestado, sem deter-se nos limites ortodoxos de qualquer processo religioso, ou seja, o formato religioso de novo, que precisa ter o controle. Não, nada disso. Nós somos seres que precisamos cada vez mais nos libertarmos de todos os dogmas e de tudo aquilo que se prende àquilo que é limitado por uma visão dessa matéria mais densa, sejam qualquer dos 5 sentidos, 6, 7 sentidos que a humanidade já alcança. E não estamos apenas falando da glândula pineal, não estamos apenas falando do processo de lux, né, de luz, mas sim do processo de estabelecer-se como criatura de Deus, ou seja, fractal de Deus, fractal da fonte universal, fractal da fonte cósmica. E sim, certamente com nossos irmãos mais experientes, que vamos trocando essas experiências, não importa se aqui é um planeta recluso, não importa se o sistema solar está recluso para outros contatos, enfim, mas é uma realidade inegável. E não importa também se as formas, as aparências do perispírito são aparentemente hologramas, ou são roupagens, ou seja, como queiram dizer, mas sim que são consciências que vão se manifestando. E é preciso que cada um entenda a sua verdade, porque a fonte realmente é no âmago do ser, é na alma, é no espírito. E vamos aí, claro, temos que discutir também a questão de alma, espírito, não só da didática de Kardec para dizer que a alma encarnada é o espírito, enfim, mas também para dizer que a alma na erraticidade segue a alma, enfim, mas aí é todo um conceito até que o espírito mônada, enfim, o fractal direto da fonte que possa se manifestar, ou certamente de almas mais experientes, né? E aí fala-se, por exemplo, das questões dos números de 12 planetas em cada sistema solar, certamente alguns que não são reconhecidos, certamente que temos 12, depois 12, e aí temos 144 apenas didaticamente, mas são processos que vão se manifestando como algo a ser sempre dentro dessa filosofia, que a filosofia espírita permaneça viva em nossos corações, no centro cardíaco e no centro coronário, no frontal, enfim, que toda essa ligação, que todo esse processo possa permanecer vivo em todos aqueles que um dia abriram o livro dos Espíritos e disseram: este é um compêndio introdutório para toda alma que está desperta e recusa-se a permanecer em qualquer matriz de controle que possa se estender por milênios, permitido pela fonte para que as experiências possam ser feitas e assimiladas, mas que ao recusar-se permanecer nessa matriz, o véu se levanta e as criaturas podem se auxiliar e cada vez mais as coisas ficam mais e mais claras. Então, deixamos aqui as nossas saudações para o retorno ao estudo e logo logo teremos mais e mais processos, mais e mais pensamentos para mergulharmos neste grande oceano que é a vida, no Livro dos Espíritos, a vida espiritual que nós tanto vivenciamos e ao mesmo tempo equilibramos com nossa vivência fractalizada nesta matéria densa, nessas convivências sociais da matéria densa em si, com os outros sentidos um pouco deixados de lado, mas ao mesmo tempo intrínsecos e ao mesmo tempo concomitantes. Algo que é um pouco complexo de se fazer sentido nesse momento, mas logo, logo tudo fará sentido na sequência de nossos pensamentos sobre o Livro dos Espíritos. Busquem por si mesmos. Saudações.